Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um programa Feijão e Caviar. Todo prato tem sua história, não é? Algumas são mais conhecidas do que as outras. Alguns pratos sofrem influência europeia, outros africana e ainda tem aqueles que lembram a culinária indígena. Aqui no Brasil, temos todas essas influências e muitas outras do mundo todo. Um bom exemplo disso são nossas receitas de hoje. No primeiro bloco faremos cuscuz paulista, que é um prato delicioso, rico, condimentado, substancioso, né? Largamente consumido no sudeste do país. E no segundo bloco, um pudim de chocolate com calda de frutas vermelhas. Na realidade, é um pudim que é feito de cacau. Vocês não podem perder. Gostou? Então fique conosco. Lembrando que se você deixar de anotar algum ingrediente, encontrará em nosso site www.bertiane.com.br. E agora vamos ao preparo do cuscuz paulista. Bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o azeite na nossa panela. O azeite, de preferência extra virgem, que é um azeite mais qualificado. E vamos colocar, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele quentinho, vamos colocar o alho amassadinho. Esse alho tá amassadinho. Às vezes eu uso alho picadinho, às vezes alho amassadinho, né? Depende da receita, do que a gente vai fazer. Então aqui esse alho tá no espremedor, né? Espremido, esse é espremidinho. O alho, ou amassado, como falam, né? E a cebola. E o azeite. Depois nós vamos colocar o que aqui? Vamos deixar dar uma, né? Uma refogada, uma esquentada. Já tá chiando, né? O alho assim já tá. E a cebola. E o que nós vamos fazer, gente? Eu vou colocar agora os meus tomates sem pele e sem semente. Eu tô pondo o tomate natural, mas hoje em dia nas boas lojas do ramo tem aqueles tomates que já vêm, né? Que são italianos, inclusive, né? Mas eu prefiro optar pelas coisas mais frescas. Então nós vamos colocar aqui o nosso tomate. Vamos colocar nesse refogado um pouquinho de sal, né? Que é para dar aquele saborzinho. E vamos colocar o atum. O atum, tá vendo? O atum em lata. Uma marca bacana também, uma procedência legal. O atum em lata e as azeitonas cortadinhas e picadinhas. Eu estou usando aqui azeitonas pretas. Eu gosto mais, mas se quiserem usar as verdes também podem. Agora ele vai refogar nosso atum. Bem, gente, agora eu vou colocar o caldo de legumes, tá? Um pouquinho de caldo de legumes. Ó, e deixar cozinhar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Vou deixar um pouquinho, que se precisar, a gente depois põe mais um pouquinho, né? Olha. Bem, gente, aqui no atum a gente pode também pôr um pouquinho, que o atum tá cozinhando, um pouquinho de molhinho de pimenta. Eu gosto muito, eu acho que dá um sabor bem bacana no cuscuz, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar as ervilhas, né? Sempre dando uma refogadinha, vai colocando e dando uma refogadinha, vou aumentar o fogo, né? E depois eu vou colocar o milho, né? Vou colocar o milho também, né?
a salsinha. Salsinha é uma maravilha. Olha que colorido que ela dá no prato, né? Que coisa bacana, né? Você põe uma salsinha, teu prato já dá aquela vida no prato. E eu vou colocar agora o nosso molho de tomate também, tá? É o nosso molho de tomate preparado, batido. E eu vou colocar aqui. Olha. E agora, gente, por último, eu deixei para colocar a sardinha. A sardinha já tá toda assim esmiuçadinha, tirei a espinha, né? Olha. A gente tem que sempre se preocupar com a espinha, né? Embora ela é enlatada, mas a gente tem que se preocupar com isso, certo? Olha, a sardinha. O que a gente vai fazer? Vamos ver se tá bom de sal, né? É importante provar a comida, né? É importante, não adianta não provar. Falta um pouquinho de sal, na minha opinião, né? Falta um pouquinho. Um pouquinho de sal. E agora nós vamos começar, eu vou abaixar o fogo. Eu tenho a farinha de milho aqui. O que eu fiz com a farinha de milho? Eu peguei um pouquinho de leite. Tem que dar uma aquecidinha, mais uma mornadinha. E soltei a farinha no leite, sabe? Eu não pego a farinha do pacote e coloco na panela. Então agora nós vamos colocar a farinha aos poucos e mexendo, tá? A farinha. Olha, aos poucos e vamos mexendo. Não é meio quilo de farinha, viu, gente? Meio quilo de farinha é muita farinha. 300 gramas de farinha é o suficiente. Se não ficar muita farinha, pouco recheio, né? E um cuscuz duro. Não é legal. O cuscuz tem que ser macio, gostoso. É lógico que você tem que estar num ponto para poder informar. Mas não pode ser aquela coisa dura. Eu, pelo menos, a gente aqui em casa não gosta, né? Não sei. Olha, vou colocar mais um pouquinho de farinha. Mexendo. Olha, o nosso cuscuz, quando eu sei quando ele tá no ponto, quando ele começa assim a ferver, sabe? Aquela coisa... Dá uma bela de uma fervida, todos se juntam, né? Fica todo mundo junto. Olha, porque tem que cozinhar essa farinha, né? A gente não pode colocar farinha e deixar a farinha sem cozinhar. Então vamos lá, vou deixar mais um pouquinho. A panela tá bem quente. Eu acho que tá ótimo agora. Bem, gente, o que eu tenho agora? Eu tenho a nossa forma de anel, que eu dei uma hidratada nela com azeite, né? Pra dar um gostinho bacana, tá vendo? Não pode pôr o cuscuz aqui dentro sem passar um azeite, né? E a gente começa a decorar. Olha, podem até decorar com a sardinha também, depois, um pouquinho, se quiserem. Eu vou pôr os tomates. Vou pôr os ovos, vou cortar os ovos em rodela. Vou pôr os ovos em rodela assim. E a gente vai enfeitando, né? Tem gente que coloca, gente, nesse cuscuz, eu quero deixar claro, pimentão. Eu não coloquei aqui pimentão, tá? Mas é gosto. Então eu não pus pimentão, porque aqui na minha casa a gente não usa pimentão. É uma coisa que eu nem aprecio assim, mas às vezes tem que ir o pimentão, claro. Mas se vocês gostam, eu acho que aí podem até colocar aqui na massa e depois aqui para dar uma decorada. Isso é um pouco assim, não precisa seguir a regra, né? A risca. Vai um pouco a gosto da pessoa, né? Pessoal, um pouco, né? Olha, nós vamos fazendo assim. Tomatinho, ovinho. Podemos pôr umas azeitonas também.
Eu tô usando as azeitonas pretas, sem caroço, claro, né? E o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a massa, né? A massa do cuscuz aqui em volta. Olha que lindo que ficou, não é? Fica lindo. Agora a massa. Vou pegar a nossa panela, colocar aqui, tirar isso daqui e vamos colocando e apertando. Ó, vamos colocar. Sempre verifica se tá bom de sal, se tá do gosto de vocês. Quem quiser colocar mais pimenta, tem gente que gosta de puxado numa pimenta, coloca. Mais molho de pimenta, eu prefiro molho de pimenta aqui. Pronto. Tá todo preenchido. E agora eu já tenho um outro, vou buscar o outro, vou esperar esse dar uma mornadinha para colocar, cobrir com papel, com ou um laminado, ou um filme, ou assim, um papel alumínio, né? Bem, gente, olha, eu já desenformei o nosso cuscuz, né? Agora eu vou dar uma dica, se der uma zebra, assim, na hora de desenformar, vocês aqueçam o gás aqui, um pouquinho no fogão, né? Põe um pouquinho aquela forma de alumínio no fogo, um pouquinho em fogo baixo, e depois vai devagarzinho, devagarzinho que ele desenforma. Eu dei uma enfeitadinha com umas rúculas, com umas alfaces escuras. Não ficou bonito? Ficou, né? Eu acho que vocês vão amar esse cuscuz. Fácil, não é mesmo? E agora, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes do cuscuz paulista. 2 latas de atum, 2 latas de sardinha, sal e molho de pimenta a gosto, meia xícara de chá de azeite de oliva, 1 xícara de chá de azeitonas pretas picadas, 2 cebolas grandes picadas, 4 tomates maduros picados, sem pele e sem semente, 2 dentes de alho amassados, 300 ml de polpa de tomate e 300 ml de água, meio maço de salsinha picada, 300 gramas de farinha de milho, 1 lata de ervilha, 1 lata de milho, 2 ovos cozidos para decorar, 300 ml de caldo de legumes. Fácil, não é mesmo? Se você gostou, faça em sua casa. Seus familiares e amigos irão adorar. Você poderá encontrar essa e outras receitas em nosso site www.betteane.com.br. E o nosso programa continua, mas antes vamos ver as mensagens da nossa TV. E na volta, iremos preparar um pudim de chocolate com calda de morango, uma sobremesa leve, saborosa, fácil de fazer. Até já!